Boa noite a todos. Vou para a própria sessão. Pergunta para o secretário se há nome legal. Há nome legal, senhor presidente. O vereador Tiago Maia faz seu turno na bolsa agora. Boa noite a todos. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortes e de toda podridão. Palavra do Senhor. Peço primeiro ao secretário faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária, realizada no dia 25 de agosto de 2025, no Salão 9, vereador José Francisco Xavier, nessa cidade, realizou-se a sessão ordinária com início às 19 horas e 30 minutos. Havendo número legal, o senhor presidente deu por aberto esse trabalho, passando a leitura do texto da Bíblia Sagrada, e na sequência da ata da sessão anterior, que não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovado na unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente. Como não havia matérias para serem lidas no expediente, passou-se a pequenas comunicações. Como não havia vereadores inscritos nas pequenas comunicações, passou-se a ordem do dia, com apreciação do processo 75/2025, projeto de lei 11/2025, de autoria da vereadora Rosileia Gama, que denomina Luzia Schaeffer de Lima a via pública, que menciona, após a leitura dos pareceres das comissões, foram aprovados na unanimidade. Foi também aprovado na unanimidade a primeira votação para a lei 11/2025. Em atendimento ao requerimento do vereador Hamilton Mendes Henrique, foi aprovada a dispensa de exercício, passando-se a segunda votação. Após a leitura da emenda do projeto de lei 11/2025, foi referida a proposição colocada à aprovação por unanimidade. Continuando com os trabalhos, foi analisado o processo 76/2025, projeto de lei número 12/2025, de autoria do vereador Leonardo Marinho Reto, que dispõe sobre a prioridade no pagamento de precatórios judiciais, poder público municipal e das outras providências. Passou-se a leitura dos pareceres das comissões permanentes de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, ambos contrários ao projeto de lei 12/2025. O senhor presidente, em seguida, colocou os pareceres em votação, sendo os mesmos aprovados por 6 votos a 1. Votando a favor do parecer, o vereador Diego Simões de Lima, Carlos Alberto de Andrade, Rosileia Gama, Tiago Frederico Maia, Milton Mendes Henrique e Tiago Inês de Paula. Votou contra o vereador Leonardo Marinho Reto. Senhor presidente, então, obedecendo ao parágrafo 2 do artigo 79 e o artigo 199, ambos do regime da Casa, declarou que com a aprovação dos pareceres das comissões contrárias ao projeto de lei, a referida proposição não continuaria na sua tramitação da Casa, seria encaminhada à Secretaria para arquivamento. Na sequência, como não havia matéria para serem apresentadas na ordem do dia, nem mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores Sérgio Nepomuceno de Souza, Diego Simões de Lima, Tiago Inês de Paula, Milton Mendes Henrique, Leonardo Marinho Reto, Tiago Frederico Maia, Carlos Alberto Vasconcelos e a vereadora Rosileia Gama. Coloca a ata em discussão. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Convido o Luciano Rodrigues Matias, representante legal das professores, para fazer uso da tribuna. Primeiramente, agradecer a todos os vereadores presentes, agradecer ao presidente da Casa, vereador Sérgio Nepomuceno, vereador Serjão, que aceitou o pedido do CEP. Fazer só uma correção, vereador, é que nós somos representantes dos profissionais da educação. Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação. Nós temos a representação tanto dos funcionários docentes, que são os professores, quanto de todos os funcionários administrativos. Continuando o agradecimento, estendo o meu boa noite, meu agradecimento a todos os vereadores presentes, a vereadora Leia, presente também na sessão de hoje,
E é muito importante que esse espaço, hoje aberto, para uma representação sindical que atua exclusivamente na defesa dos direitos dos servidores e das servidoras da educação pública. No caso aqui da educação dos servidores municipais, da educação pública municipal, mas temos também a representação de todos os trabalhadores e trabalhadoras da rede estadual. Um rápido histórico: o CEP tem 48 anos de história e é um dos maiores sindicatos da América Latina. E temos atuação basicamente em toda a região vizinha aqui de Levi Gasparian. Temos atuação em Trejinho, Sapucaia, Paraíba do Sul, Petrópolis, Areal, Rio, Grande Rio, região metropolitana, Mangaratiba, entre outros municípios. Eu gostaria de salientar a importância desse dia como o fortalecimento de um processo democrático. Essa Casa Legislativa abrindo as portas para uma representação sindical que vem falar dos direitos dos servidores e das servidoras públicas da educação. Isso é muito importante, isso não é pouca coisa. Abrir a tribuna livre dessa casa, permitindo que um representante legal, que os representantes legais de uma classe de trabalhadores e trabalhadoras é de suma importância no dia de hoje. E a gente espera que esse diálogo com essa casa seja permanente, porque erroneamente as pessoas acabam vendo, tanto do legislativo quanto do executivo, acabam vendo o sindicato como um adversário. Nós não somos adversários, nós podemos ser, inclusive, muito parceiros naquilo que é tocante em relação à educação pública, porque nós entendemos de educação, nós entendemos da legislação que rege a educação, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual e, claro, respeitando as diretrizes municipais, mas nós entendemos de educação. Então nós podemos ser, de fato, parceiros numa comunicação e num diálogo constante. Nós podemos fazer as indicações necessárias para que a gente possa alcançar, de fato, uma educação de qualidade. Mas a gente não pode falar de educação de qualidade sem que aquelas pessoas que fazem o processo educacional acontecer, começando desde a porta da escola até o trabalho docente de um professor em sala de aula, se eles não estiverem perfeitamente, dignamente valorizados. Porque são essas pessoas que fazem a educação acontecer. Levi Gasparian pode ter a melhor estrutura do Estado, mas se a gente não tiver as melhores pessoas com formação condigna dentro dessa estrutura, o processo educacional não vai acontecer. Então é de suma importância que esse diálogo seja estabelecido e seja mantido e que essa casa veja de fato o CEP como um parceiro naquilo que é tocante em relação à educação pública do município. E aí eu serei muito breve, não vou me estender muito. Melhorou. Esse entende. Estou meio inclinado aqui para falar, né, que eu sou um pouco mais alto. Então, eu vou ser muito breve, principalmente em relação ao que nos trouxe hoje, né, nessa casa, para falar das pautas relativas aos servidores e servidores públicos da educação de Levi. Nós encaminhamos quais foram os pontos principais para a gente poder debater, trazer para essa casa, entender como o papel do legislativo pode ajudar nessas demandas. E aí uma das situações aqui do município, que está na pauta que foi encaminhada à casa, é a situação dos estagiários que desempenham função de mediação pedagógica dentro das unidades escolares do município. Gente, o que nós temos em Levi em relação a esse ponto é que esses estagiários são estudantes do ensino médio. E esses estagiários, eles são indicados para fazer acompanhamento pedagógico de crianças com necessidades pedagógicas diferenciadas. São crianças portadoras de deficiência. São os autistas. E como a gente pode ter um estudante, um aluno do ensino médio, fazendo mediação pedagógica com um aluno que precisa especialmente de uma mediação para que ele possa ter o seu processo de ensino-aprendizagem realmente acontecendo de fato. Nós já fizemos a indicação ao Poder Executivo,
de que dentro da possibilidade, essa questão dos estagiários fossem, na verdade, utilizados estagiários com estudantes de ensino superior, de pedagogia e de psicologia, que inclusive, com toda a boa vontade do mundo, a gente sabe disso, que esses estudantes estão lá, são estagiários, estão trabalhando, estão desempenhando um papel dentro, obviamente, da limitação do conhecimento técnico que eles não possuem. Eles ainda são estudantes. E se a gente fala de qualidade de educação, a gente tem que levar esse ponto em consideração. De abrir a possibilidade de fazer uma indicação legislativa ou de que se abra o debate da situação desses estagiários. Eles podem ser utilizados dentro das unidades escolares ou dentro de qualquer outro setor da prefeitura. Mas a utilização desses estagiários como mediação pedagógica, sendo eles ainda estudantes, é um equívoco no município. E não dá para dizer que essa mediação está acontecendo de fato. Ele está lá tomando conta do aluno. Tomar conta é uma coisa. Fazer a mediação pedagógica dentro de um processo de ensino-aprendizagem é outra. Então é algo que a gente precisa de fato colocar no debate. Um outro ponto que foi colocado e que já vem sendo discutido há algum tempo, que eu acho que é fundamental essa casa se posicionar, é a criação de uma comissão para revisão e atualização de plano de carreiras e remunerações do magistério público, o famoso PCCS. É aquele enquadramento, né? Aí que já é relativo, nós representamos a educação, então é um PCCS para os servidores e servidoras da educação. É aquele enquadramento por tempo de serviço, é um respeito à carreira. É o professor que, para além daquilo que está estabelecido no estatuto, ele possa ter também, não só o professor, mas também todos os funcionários administrativos, eles possam ter também respeitado a sua carreira, respeitado a sua formação. A pessoa entra no ensino médio, entra na carreira do setor público com o ensino médio, ela é cozinheira escolar, mas ela faz uma graduação, ela está oferecendo o melhor serviço para a comunidade, ela precisa ser enquadrada, ela precisa ser valorizada na sua formação e no melhor serviço que ela está prestando. Então nós precisamos rever esse PCCS, unificar esse PCCS, atualizar esse PCCS e de forma que essa casa tem um papel fundamental nesse debate. É claro que a gente sabe, entende, enquanto sindicato a gente entende, né, as limitações do poder legislativo para não cair numa situação de inconstitucionalidade, mas a gente entende também que o papel político dessa casa é fundamental para fomentar o debate e para pedir que o executivo faça o papel dele, dentro, obviamente, das suas limitações financeiras, orçamentárias, mas o que a gente está pedindo também é planejamento. Agora, sentar sobre o problema e não debater e não discutir, não vai resolver o problema. A gente precisa debater financiamento, a gente precisa debater orçamento e a gente precisa debater planejamento. Afinal de contas, o Executivo, assim como o Legislativo, acabou de iniciar um novo ciclo. Nós ainda temos pelo menos 3 anos à frente. É um planejamento de médio a curto prazo. Então é possível se fazer e é possível se debater. Uma outra situação, gente, e tudo que eu estou falando para vocês aqui, senhores vereadores, vereadora Leia, foram demandas tiradas da cabeça dos diretores do CEP, não, tá? Foi percorrendo escola. Foi indo de escola em escola, conversando com professores, com gestores, com os funcionários administrativos, lá em Afonso Arinos, no Serrar, no Centro de Levi, nas creches, nas escolas de primeiro segmento, de segundo segmento, lá no Estado, que não compete a essa casa, mas nós temos professores que atuam nas 2 redes, tanto no estadual quanto no municipal, não é nada coisa da nossa cabeça, são demandas tiradas diretamente com os profissionais de educação. E uma delas, que foi passado para a gente, é o terceiro ponto, que é o ressarcimento das horas extras ainda de 2024, que foi de forma, eu digo como arbitrária, porque foi compulsório. Porque com o salário que as pessoas ganham na rede pública de ensino, principalmente os funcionários administrativos,
Quando se faz hora extra, vereador, se pensa dinheiro no bolso para pagar a conta de luz, para pagar a conta d'água, para conseguir dar aquela aumentada no orçamento. E o que foi feito? De forma compulsória, e sem em nenhum momento fazer a pergunta aos funcionários, aos servidores. Essas horas extras foram transformadas em folga, em banco de horas. Eu tenho convicção, vereador Lerreta tem convicção, que a grande maioria não teria aceitado trabalhar a mais para ganhar folga. Porque não é o que eles precisam. Com o salário que esses trabalhadores e trabalhadoras ganham, o que eles querem é aumentar o seu poder de compra, o seu orçamento. Não é uma folga a mais. Então, de forma compulsória, isso foi feito. Aí alguns estão ganhando folgas e outros ainda não conseguiram sequer ganhar as folgas. Então, ainda temos servidores que têm horas extras que não foram pagas de 2024 que até agora não conseguiram receber. Isso é um ponto importante que a gente precisa também levar, principalmente a liderança do governo, levar para o governo e resolver isso, porque até o impacto disso no orçamento é muito baixo. Então dá para resolver, dá para fazer, é só uma questão de vontade política. Um outro ponto importante é a revisão da gratificação das equipes gestoras. Vereadores, se por acaso, eu sei que vocês costumam frequentar muitas unidades escolares aqui, fazer visitas, vai bater um papo com uma gestora escolar, com uma diretora-geral de escola. Dá uma olhadinha na quantidade de documentos que ela tem que dar conta de informação de dados para o governo federal. PDDE, que é o Programa de Dinheiro Direto na Escola, é verba carimbada, tem que ser específica, cada centavo que sai tem que ser comprovado diretamente pela diretora da escola. A pressão da comunidade escolar, porque quando você entrega um filho na porta da escola, você quer que seu filho saia da mesma forma que você entregou, com segurança. E quem responde pela segurança dessas crianças? Todos os funcionários da escola, mas a responsabilização direta é da diretora da escola. A responsabilidade é muito grande. Ela responde ao Conselho Tutelar, ela responde ao Ministério Público, ela responde à Secretaria de Educação, ela responde aos senhores vereadores e vereadoras quando faz qualquer tipo de questionamento. E o congelamento da gratificação das equipes gestoras travou completamente a valorização para quem tende a assumir a direção de uma escola. E é muita responsabilidade. Pós-pandemia, então, a responsabilidade triplicou de tamanho. Porque onde o governo falha com estrutura, pessoal, isso recai, obviamente, dentro daquela que responde pela unidade escolar e tem que se virar. É basicamente um segura nos 30. E nós temos as equipes gestoras que estão se virando, estão dando o seu melhor, mas é necessário que a gente faça uma revisão nessa gratificação das equipes gestoras. Ela já está congelada há muito tempo e a responsabilização sobre essas equipes, sobre essas professoras que hoje, professores e professores, que estão hoje respondendo pela gestão das unidades escolares, precisam também ser revisadas e valorizadas. Outro ponto importante é a implementação de gratificação relativa ao exercício da função para merendeiras e auxiliares de serviços gerais. Esse é um ponto que o CEP já está debruçado e se a gente não conseguir uma conversa política, nós vamos partir para a judicialização. Mas o judiciário ele não ajuda muito, né? Então é muito mais favorável para a gente e para essa casa, para o executivo, mas sobretudo para os servidores, que a gente consiga um diálogo, que a gente estabeleça uma comunicação e consiga chegar ao entendimento, porque já tem previsão, já tem jurisprudência. Outros municípios ao redor já fazem, já tem uma previsão de insalubridade. Gente, o auxiliar de serviços gerais, eles fazem a limpeza de um banheiro que é utilizado por muita gente, é público. É utilizado por todos os alunos, por uma quantidade significativa de alunos, é utilizado pelos profissionais da unidade escolar e eles fazem a limpeza desse local. Nós temos já essa previsão, essa jurisprudência é possível fazer sem que haja necessidade de judicialização. E as cozinheiras escolares? As cozinheiras escolares também. É um trabalho árduo, pesado. Convido os senhores e a senhora vereadora
a passar 1 hora e meia dentro de uma cozinha escolar, com uma alteração de temperatura. Vai no fogão, vai no freezer, volta no fogão, pega a panela, repanela, descasca legumes, esforço repetitivo com o pulso, túnel do carpo, lombar, tudo isso daí. A Fiocruz, também não estou falando de algo que seja da minha cabeça. A Fiocruz fez um estudo de saúde do trabalhador especificamente sobre as merendeiras. Sabe qual é o tempo hábil, o tempo útil de uma merendeira? 10 anos. A partir dali, ela já está apresentando problemas que estão relacionados ao exercício da função. E aí, o que acontece? Ela começa a ser desviada de função. Sai da cozinha e vai fazer qualquer outra coisa dentro da escola. Mas ela precisa sair da cozinha porque o exercício da sua função ditou limitações físicas para ela. Então, é necessário que a gente veja a situação também dessas cozinheiras escolares e que a gente amplie essa gratificação também para as cozinheiras. É possível fazer sem a necessidade de haver judicialização no caso. Outro ponto importante também, a redução da jornada dos auxiliares de desenvolvimento infantil. Aqui, em outros, são agentes educacionais, educadores infantil, aqui o nome são auxiliares de desenvolvimento infantil. São as trabalhadoras que atuam diretamente nas creches e que ficam responsáveis pelas ações pedagógicas com essas crianças dentro de sala de aula. Eu já fui fazer a visita, já fiz várias vezes a visita em salas de aula. Uma pessoa, uma educadora, aqui não é educadora, é auxiliar de desenvolvimento infantil, 20 crianças. Uma educadora, auxiliar de desenvolvimento, 20 crianças dentro de sala de aula. Os outros funcionários administrativos no município têm carga horária de 40 horas, 8 horas. Na verdade, minto, ao contrário, tem carga horária de 6 horas, 30 horas. Elas têm carga horária de 8 horas, 40 horas semanais. É penoso. E eu estou falando uma previsão, que também não é da minha cabeça, com dados que estão retirados de outros municípios. Não vai demorar muito, os senhores vão assistir que essas pessoas que hoje estão atuando como auxiliares de desenvolvimento infantil, não vai demorar muito, eles vão começar a entrar de licença médica. Porque não aguenta, porque é cansativo, exaustivo. Para quem tem filho aqui, novo, pequeno, é cansativo da conta de 1, é cansativo da conta de 2. Você imagina 20 dentro de uma sala, que não são seus, e que você tem a responsabilidade de entregar com segurança para os pais que chegam depois para pegar os seus filhos nas creches. É cansativo, é exaustivo, é penoso, e elas estão sujeitas a todas as doenças que estão relacionadas às crianças. Inclusive, em alguns municípios já fala-se também de insalubridade, mas aqui, por enquanto, a gente está falando só de uma redução justa de jornada de carga horária, de 6 horas, para que esse trabalho seja menos penoso. É necessário fazer um estudo de impacto, é necessário fazer uma análise de o que seria preciso no município para que essa redução acontecesse, mas é uma redução de jornada que é, no mínimo, humana para o trabalho que essas profissionais realizam dentro das creches do município. O próximo ponto, que não está na pauta, aí eu vou só fazer um acréscimo, mas tem a ver também com os trabalhadores e trabalhadoras, e que foi uma demanda tirada, é a possibilidade, aí a gente tem que analisar, porque já me passaram a informação de que o município tem transporte gratuito, público, né? Isso aí é um avanço muito bom, é até de se espantar, né, que um município pequeno, né, como Levi Gasparian, em relação aos demais, nas circunstâncias, já tem implementado um transporte gratuito. Então, é necessário a gente fazer um debate e um levantamento mais aprofundado, mas a possibilidade de um auxílio transporte. Por que eu estou falando do auxílio transporte? Porque também é uma característica dos profissionais de educação do município, que muitos deles vêm de outros municípios. É uma característica de Levi, pela proximidade com outros municípios.
Três Rios, Santana do Deserto, é bem próximo aqui, estado de Minas, Juiz de Fora, tem gente de Petrópolis, que tem de Areal, tem de Paraíba. Só que essas pessoas também doam o seu tempo de trabalho para a melhoria e a qualidade da educação do município. Então é necessário que a gente faça esse debate para ver se há a possibilidade de qual é o impacto financeiro que se possa fazer por um auxílio transporte. Não é vale transporte, não é uma gratificação, é um auxílio. Um auxílio para essas pessoas que vêm de outros municípios e que a gente pode analisar como isso pode acontecer através de uma rodagem de quilometragem, e aí com a quilometragem a gente pode fazer um patamar sobre esse auxílio transporte, mas é algo que a gente precisa aprofundar, a gente precisa debater, mas é uma demanda que eu estou trazendo aqui para vocês, que também foi colhida entre os servidores e servidoras da educação. E para finalizar, ontem, isso já traz um alívio para a gente. Ontem foi aprovado na Câmara dos Deputados, em Brasília, o projeto de lei complementar 173, que autoriza municípios e estados, já passou pela Câmara, vai para o Senado. A gente já sabe qual é a atual conjuntura, se passou na Câmara, vai passar no Senado. A gente já sabe como é que está funcionando em Brasília, né? Então, já passou esse projeto de lei complementar 173, que fala sobre descongelamento do tempo de serviço durante a pandemia, que foi justamente estabelecido pelo 143 de 2020, e que congelou o tempo de serviço dos servidores públicos da educação, e não só dos servidores públicos da educação, como dos servidores em geral. O que foi, na época, uma baita covardia, porque na grande maioria esses trabalhadores recebem no máximo até 3 salários mínimos. Então eles têm, no seu triênio, no seu quinquênio, a possibilidade de ganhar um pouquinho mais e melhorar o seu soldo, melhorar o seu piso, o seu vencimento, o que vai incidir em 1 terço de férias, o que vai incidir no 13º salário, o que vai incidir na qualificação do triênio, do quinquênio, quando for o caso, né? Aqui só tem um quinquênio, que é estatutário. Mas foi uma covardia que aconteceu naquele momento, porque a grande maioria recebe menos de 3 salários mínimos. Só que já está aprovado lá, e a gente precisa trazer de fato esse debate para cá. Eu acho até que a Comissão de Educação poderia se debruçar sobre isso. A gente sabe que é uma mensagem que tem que vir do Executivo para ser votada no Legislativo, mas nada impede que politicamente essa casa se posicione a favor dos servidores públicos e mande um recado para o Executivo. Uma autorização, uma indicação legislativa, autorizando o prefeito a mandar essa mensagem. Primeiramente, é devolver ao servidor o tempo que foi congelado. Isso é uma coisa, e vai fazer com que muitos avancem e possam ter direito, inclusive, ou aproximar o direito de mais um quinquênio, só que tem um retroativo. Só que na própria lei, nessa própria indicação legislativa, é possível, inclusive, já determinar de que forma o retroativo vai ser pago. A gente pode fazer um planejamento, por que não? Podemos pensar no planejamento para 3 anos, divide isso aí um pouquinho para o próximo ano, um pouquinho para 27, e assim um pouquinho para 28, até sanar essa dívida que tem o Executivo Municipal de Levi Gasparian com os seus servidores públicos, por conta desse congelamento datado lá da época da pandemia, mas que já passou na Câmara, vai ser votada no Senado essa lei autorizativa. Então é algo também que a Casa já precisa se debruçar e debater sobre esse ponto, inclusive discutindo sobre o retroativo, porque, repito, a grande maioria dos servidores ganham menos de 3 salários mínimos. Então esse avanço na carreira e a possibilidade de mais um quinquênio viria em boa hora, muito por conta, aí já vou entrar no outro ponto aqui para de fato encerrar, a data base do município é de maio e não houve reposição de perdas salariais. A gente tem que falar sobre isso. Precisamos, inclusive, debater sobre isso. Nós não estamos falando de ganho real. Nós não estamos falando de ganho acima do salário e acima da inflação do IPCA. Nós estamos falando de perdas salariais que até agora não houve reposição
e que o Executivo até agora não acenou para os seus servidores, pelo menos a abertura de debate. Por que que não houve? Se não houve, quando haverá? E se isso está dentro do orçamento? Está previsto no orçamento? Nós temos orçamento para isso? Não? Então como faremos? Qual é o planejamento para a reposição de 2025? Porque mais uma vez, eu lembro, gente, nós estamos falando da maioria ao redor, não foi reposição acima de 10%. Não teve acima de 10%. A maioria foi IPCA, 4,64, 4,6, 4,5. Faz as contas aí, quanto é que dá isso em cima de R$ 1.600. É claro que para todo o corpo de servidores é um peso no orçamento, mas é algo que precisa ser debatido, que precisa ser discutido. E por fim, todos os pontos que foram colocados aqui são pontos essenciais e fundamentais, que são princípios do sindicato, que é a defesa do concurso público, a defesa do serviço público, a defesa do servidor público. O servidor público conta a história desse município. Vereadores vão, vereadores voltam, ficam, novos chegam, prefeitos se vão, prefeitos voltam, ficam, novos chegam, e quem conta a história da administração pública do município são os servidores públicos. Então eles precisam ser respeitados, eles precisam ser valorizados. Para falar de valorização em relação à educação, a gente precisa de um PCCS, a gente precisa da revisão da gratificação das equipes gestoras, a gente precisa do respeito à lei do piso nacional dos docentes. A lei, ela é ampla, ela fala de salário, mas ela também fala da implementação de um terço. Isso precisa ser respeitado, no município está sendo respeitado. A gente precisa de reposição salarial, mas, sobretudo, a gente precisa valorizar ainda mais os servidores e servidores públicos da educação, porque elas fazem a educação no município acontecer. A educação é essa que tem tirado notas altas e boas no IDEB. O IDEB do Levi é um dos melhores do estado. Mas temos que entender que a educação não é autoescola. Tem algum dono de autoescola aqui, gente? Senão ele vai querer arrumar treta comigo. Tem nenhum dono de autoescola aqui não, né? Mas também não tem problema que é só uma retórica. Porque a autoescola a gente sabe. Né? A autoescola te prepara para quê? Ela te ensina a dirigir ou ela te ensina a passar no exame de avaliação? Ela te ensina a passar lá na prova. Dirigir você aprende depois. Ou você vai ganhando mais experiência depois. A educação pública de Levi não pode se transformar em dados. Não pode se prender a números do IDEB. Porque senão a gente vê o que está acontecendo hoje. Quais são as turmas que estão tendo educação em tempo integral? Somente aquelas que vão fazer a prova do IDEB. Porque gera dados, gera números e sustenta a fala de que Levi tem uma boa educação pública. Educação não é isso. Educação é um todo. Educação é desenvolvimento. Educação é humana. Ela se faz com pessoas, de verdade, afeto, contato, dia a dia, rotina, disciplina. Isso é educação. Educação não são só números. Está aqui uma avaliação, você faz a avaliação, está atestado que o seu número é bom e a educação pública de Levi é de qualidade. Pode ser também, mas ela se faz muito com o dia a dia, com o afeto, com o carinho e com a dedicação dos servidores e servidoras que atuam na educação pública de Levi Gasparian. Senhores vereadores, mais uma vez, pois não, presidente. Então, perguntar aos vereadores que quer fazer o uso da palavra, fazer alguma pergunta. Senhor presidente, nobres colegas, boa noite a todos. É importante a fala do representante do sindicato, mas principalmente referente aos monitores, né? Gostaria de registrar que a época que houve o período mais crítico, que foi justamente o início de governo, onde ainda estava na estruturação e estava sem os monitores, nós colocamos no instituto próprio, que eu tenho, 6 sábados para a formação de 40 monitores por sábado, e nenhum deles foi aproveitado, feito com neuro, com pedagoga, com tudo isso.
E o segundo ponto é que nós criamos, devido justamente à questão da regência não ter sido aplicada até hoje, nós criamos, através do Instituto próprio, uma forma, um regulamento da formação dos profissionais da educação, de pelo menos 2 horas anuais que eles passassem para manuseio com as crianças atípicas. Essa seria a prerrogativa, seria o preceito para receber. Então, no primeiro ano receberia 5% e, consequentemente, nos outros anos iria acrescentando mais 2%, mas isso para o município seria feito diretamente pelo Instituto. Está em andamento, alguns professores cadastrados, mas é uma bandeira que a gente defende e acho realmente que, assim, eu, inclusive, esses dias, mencionei e gravei um vídeo sobre isso. É espetacular a questão da infraestrutura, a questão de obras públicas, mas mais que nunca, esse profissional que passa minimamente um terço aí do seu tempo para os nossos filhos, para as nossas crianças, tem que ser super valorizado. Então, só queria deixar registrada essa fala e parabenizar pela pauta em gênero e grau, que foi muito bem exposta, muito bem explicada a todos os vereadores. Muito obrigado. Oi. E sem contar também que eu cheguei atrasado, vocês me desculpa, mas eu vi que o senhor estava relacionando sobre os estagiários. Eu acredito que durante a semana passada eu já tive uma conversa com a primeira-dama, e daqui para frente eu acho que realmente a parte que pede o estagiário dentro do colégio, na parte de pedagogo, eu acredito que hoje, bem provável que seja algumas pessoas que estejam formando ou que já estejam formadas, porque é uma coisa que é onde é uma grande responsabilidade. O setor que eu trabalho há muitos anos é um setor totalmente diferenciado em relação ao colégio, mas isso é uma pura verdade, que tem que realmente ter uma pessoa que tem uma formação, porque o estagiário, ele merece uma oportunidade. Acredito que estágio tem em todos os setores, mas se tratando de educação, é fundamental realmente a pessoa ter pelo menos um conhecimento maior para poder estar tratando com esse tipo de criança, tá? E parabenizar também pela pauta de hoje aí, que eu cheguei tarde, mas é uma coisa que a gente realmente tem que debruçar, estar sentado e conversar com o executivo, e a gente vê o que for melhor, principalmente para o nosso município aí. A gente está junto aí, e eu agradeço a todos aí. Desculpe pelo meu atraso aí. Tem mais algum vereador que quer fazer uso da palavra? Eu quero aqui também deixar registrado que eu sou concursado também, fiscal de transporte. Nessa perca aí que você falou, é 1 ano e 8 meses, que foi na época da pandemia, que a gente perdeu licença-prêmio, quinquênio, quem tinha quinquênio, triênio. E sobre isso já conversei algumas vezes com o prefeito. Estava até para elaborar um projeto para voltar, porque teve uma classe que voltou, não me engano, foi a saúde, né? Eu acho que foi a saúde, voltou, e os outros demais não voltaram. Então, sobre esse assunto eu já tinha conversado com o prefeito. A gente também pode sentar e ver o que pode fazer junto com os nossos colegas, com Vossa Excelência também, que a gente possa tentar resolver para ajudar. Não cortou na época. Eu achei que tinha cortado, é isso aí. Então a gente, sobre esse assunto, eu já venho falando com o prefeito. E os demais a gente pode estar marcando a reunião com os novos vereadores, e às vezes também pode sentar com o prefeito para ver o que pode fazer do impacto financeiro, para ver o que pode fazer devidamente das horas extras. A gente já está ciente, o prefeito também está ciente das horas extras de 2024, mas a gente pode sentar para ver o impacto financeiro e ver o que o prefeito pode fazer. Perfeito. E é exatamente o que a gente veio fazer aqui hoje, estabelecer diálogo e se colocar à disposição dessa casa o que for necessário. Nós temos um setor jurídico que entende de legislação educacional. Tudo, do âmbito federal, estadual, e podemos estudar as premissas do município para auxiliar essa casa. Para auxiliar não só essa casa, como também o executivo. É necessário que a gente estabeleça um diálogo. O CEP é um sindicato independente de governos, é um sindicato independente de partidos,
A gente atua em favor dos servidores e das servidoras da educação. É isso. O que o servidor ele precisa ser resolvido como demanda coletiva, e nós temos também nosso trabalho individual. Se a gente tiver que acompanhar um servidor até a Secretaria de Educação, nós vamos acompanhá-los. Nós vamos acompanhar esse servidor para dar o respaldo necessário jurídico e administrativo que ele precisa. Mas, sobretudo, as causas coletivas. E para a causa coletiva, o melhor espaço de debate é essa casa, sem sombra de dúvida. Eu agradeço mais uma vez, presidente, em nome também do presidente, o vereador Hamilton, o vereador Sérgio Nepomuceno, que é o Serjão, presidente da casa. Agradeço mais uma vez a acolhida ao pedido do CEP. Agradeço a todos os vereadores, vereadora Léa, por ter nos recebido aqui hoje, por ter nos ouvido e deixar as portas para o diálogo abertas. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar nessas demandas. As pautas que são financeiras, nós vamos debater dentro do orçamento do município, e as que são administrativas, eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, agradeço a presença. Não tem matéria na ordem do dia, não tem vereador inscrito na tribuna, nada na ordem do dia. Depois encerrada a sessão, até segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite.